oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden. Pela graça de Deus, estamos juntos mais uma vez. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, você que está me acompanhando, você que não é membro da nossa igreja, mas está me acompanhando. A minha oração é que Deus nos abençoe nesse momento e nesta reflexão. Ontem nós lançamos na igreja a Jornada 3.16. E a Jornada 3.16 vai ser vivida, praticada nos nossos lares, nos nossos pequenos grupos familiares. E então nesta semana eu quero trazer uma palavra para a família. Eu quero pedir muito a você que você possa estar junto comigo, nós possamos estar pensando juntos e pedindo a Deus que Deus nos abençoe nesta reflexão sobre a família. Então vamos pensar, de repente, quem sabe Deus vai te abençoar de tal forma que você possa fazer parte de uma jornada a favor da família, na defesa da família. Nós precisamos fazer isso. Eu conto com você, então que Deus nos abençoe nesta jornada. Eu quero começar lendo o Salmo 128. O Salmo 128, ele tem como título Bênçãos para aqueles que temem a Deus. Bem-aventurado todo homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera no interior da tua casa, os filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o Senhor, abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos. A paz seja sobre Israel. Amém? Então nós vamos meditar sobre a família. O tema, façamos a diferença amando nossa família. Façamos a diferença amando nossa família. Nós estamos nessa quarentena, nós estamos ficando em casa, ficando muito mais em casa. Alguns não estão ficando tão em casa, estão tendo que sair para trabalhar. Entretanto, a maioria está ficando em casa. E ficando em casa, estamos convivendo mais com a nossa família. E no caso da Jornada 3.16, nós vamos desenvolvê-la nos nossos pequenos grupos familiares. Então precisamos valorizar nossas famílias. Então façamos a diferença amando nossas famílias. Em Atos 16:31, nós encontramos um verso muito repetido e muito usado pelos evangélicos. E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Será salvo você e sua família, você e sua casa. A palavra família aqui, a palavra casa aqui é oikos, e ela é traduzida como casa, como família, lar. Então, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Também um verso que eu quero ler, é Josué capítulo 24, o verso 15, diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas
eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu gosto muito de pensar que o nosso alvo deve ser, um dia podermos dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa estamos diuturnamente diante do altar do Senhor, prestando serviços ao Senhor. Eu e minha família servimos ao Senhor. Que essa seja a declaração de todas as nossas famílias, que nós possamos declarar isso. Em primeiro lugar, então, hoje, nós vamos pensar valorizando a família. Esse é o primeiro ponto, valorizando a família. Houve um tempo em que a sociedade era a base para a família. A sociedade era o esteio para a família. Houve um tempo em que os pais diziam para os filhos assim, olha a família tal, olha na sociedade, olha que o povo não faz isso, o povo age assim. Então a sociedade era o esteio, a sociedade ela ditava as normas para a família. Mas nós chegamos a um tempo em que todas as balizas morais da sociedade foram tragadas, foram destruídas. A sociedade não serve mais de esteio, de baliza, de referência para a família. Então chegou o tempo da família reassumir a sua posição de ser ela, família, o referencial para a sociedade. Então a família precisa ser o esteio para a sociedade, precisa ser a base para a sociedade. Então a minha família, a sua família, as nossas famílias precisam ser esse referencial. A sociedade precisa olhar para a sua família e dizer, é assim que nós queremos ser. Nós precisamos de famílias iguais a essa família. Então nossas famílias precisam ser esse referencial, essa base. Nossas famílias precisam ditar o norte para esta sociedade tão perdida, tão desnorteada, tão sem valores morais. Eu tenho contado um relato. E quando você vai pesquisar, se você entrar na internet, você vai encontrar o que eu vou dizer, e às vezes com dados um pouco diferentes. Então depende da fonte, mas o fato é que existia um homem chamado Jonatas Edwards. Jonatas Edwards foi um avivalista, um homem de Deus. Ele morreu cedo, mas o tempo que ele viveu para a glória de Deus. Ele pregou um dos sermões mais famosos que alguém poderia ter pregado sobre a face da terra. Então, Jonatas Edwards. E um outro foi Max Jukia. Então, tecendo uma comparação entre Jonatas Edwards e Max Jukia. Jonatas Edwards era um homem que cresceu no lar evangélico, ele amava a sua família, então ele defendia a sua família, e ele procurou uma moça também de família que amava a sua família, e ele se casou com ela. Max Jukia era um moço que não amava a sua família, não respeitava a sua família, e procurou uma moça que pensava e agia igual a ele, e eles se casaram. E o que aconteceu? Aí eles fizeram uma pesquisa entre os descendentes de Max e entre os descendentes de Jonatas Edwards. Entre os descendentes de Max, que não valorizava a família, eles pesquisaram 1.026 descendentes. Encontraram entre esses 1.026 descendentes 300 pessoas que morreram prematuramente. Encontraram 100 pessoas presas e com média de condenação de 13 anos. Encontraram 109 mulheres dessa família, descendentes de Max, que viviam uma vida de prostituição. Encontraram 100 pessoas alcoólatras, considerados irrecuperáveis. A família de Max deu, naquela época, um prejuízo aos Estados Unidos da América de cerca de 6 milhões de dólares. Uma época que o dólar valia muito mais do que agora. Então, uma família que deu prejuízos aos Estados Unidos da América. Aí pesquisaram 729 descendentes de Jonatas Edwards. 729. Entre esses 729, eles encontraram 300 pregadores do Evangelho. Encontraram 65 professores universitários. Encontraram 13 diretores de universidade. Encontraram 60 escritores de livros. Encontraram 3 no legislativo americano e um vice-presidente dos Estados Unidos da América. Olha a diferença entre a família de um que não valorizava a família, os descendentes de um que não valorizava a família, os descendentes de Max.
e os descendentes de Jonatas e Edward, uma família que valorizava, então, o conceito familiar. Então, vale a pena valorizar a família. Então, façamos a diferença amando nossa família e, em primeiro lugar, valorizando a nossa família. Como muitos pastores e muitas pessoas, e muitos viajam, e eu, com a minha esposa Sueli, nós tivemos o privilégio de, nessas viagens, irmos a Israel. E naquela época você chegava então pelo Egito. E aí nós chegamos pelo Egito e depois nós passamos pelaquela estrada ali do deserto, onde o povo passou por 40 anos, e ali nós entramos então em Israel. E no Cairo, o líder que foi da companhia que nos conduziu, dos guias que nos conduziram naquele período, ele se chamava Mohammed. Então nós fomos conduzidos pelo seu empregado, que era Rafael. Rafael nos conduziu durante aquele primeiro período. Quando foi nos levar para passar pela fronteira e entrarmos em Israel, quem nos levou foi o chefe, foi o Mohammed. E o Mohammed foi então naquele ônibus e ele foi conversando e contando a história do Egito, dos faraós e tal. Então, muito empolgado com a história do Egito. E num dado momento, um garoto que estava sentado assim, bem do nosso lado, eu e Sueli no primeiro banco, e o garotinho do nosso lado com seu papai, e o garotinho falou assim: Mohammed, como é que vocês se casam aqui no Egito se vocês não podem ver o rosto da moça? Por causa da burca. E aí o Mohammed olhou assim assustado para o garoto e falou assim: mas nós aqui no Egito não precisamos ver o rosto da moça. Nós precisamos conhecer o pai da moça. Nós precisamos conhecer os irmãos da moça. Nós precisamos conhecer a família da moça. E ali eu dei uma cotovelada na Sueli e eu falei: que coisa interessante. No Brasil, o que acontece? No Brasil, os jovens dizem assim: eu não preciso conhecer a família dela. Eu não preciso conhecer a família dele. Eu vou me casar com ele. Mas lá, eles precisam conhecer a família da moça, a família do moço. Então nós precisamos valorizar a família. A minha oração é que você, juntamente comigo, valorizemos nossas famílias. Então nesse primeiro dia, nessa segunda-feira, façamos a diferença amando nossas famílias, valorizando nossa família. Que nós possamos defender nossas famílias, amar nossas famílias, proteger nossas famílias, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu quero orar. Pai querido, louvado seja o teu nome, obrigado por esse momento e obrigado porque estamos pensando e repensando a família. Eu peço que o Senhor continue guardando a minha família, protegendo a minha família. E eu peço pela família de todos aqueles que estão me acompanhando. Pai, o Senhor conhece cada família, o Senhor sabe das dificuldades, dos problemas de relacionamento, problemas com os filhos, problemas com drogas, problemas com emprego, problemas financeiros. Pai, o Senhor conhece cada problema. Eu quero pedir, Pai, abençoe cada família que está me ouvindo, me acompanhando agora, Pai. Abençoe essas famílias, Pai. Ajude-os a vencer os problemas de suas famílias. Pai, ajude-os a vencer todas as dificuldades. Dê que eles possam agora, Pai, de maneira muito decisiva, decidirem, Pai, valorizar a família, amar a família, proteger a família, Pai. Pai, salve essas famílias. Pai, dê que todos nós possamos continuar crendo na palavra, na tua palavra que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Por isso eu peço a tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Eu quero pedir agora, nesse momento de oração, para você fazer a sua oração. Se você estiver sozinho, ore, mas comece orando por você, orando por sua família, pelo seu pequeno grupo familiar, orando pela nossa igreja e orando pelo nosso querido Brasil. Não esqueça do nosso Brasil. Não esqueça dos nossos governantes, do governador do estado, do prefeito da nossa cidade. Ore então por aqueles que nos governam, mas não esqueça da sua família. Ore pela sua família, ame a sua família, defenda a sua família e que Deus te abençoe. Amém e amém.